Olá, queridos pastores e crentes. Hoje vamos falar sobre a escala figurativa e a vara. Da última vez aprendemos os segredos do céu através das taças. A taça figurativa é o coração humano e no reino de Deus há taças que são preciosas e outras que não o são. Não se baseia na aparência ou na capacidade de uma pessoa, mas no facto do seu coração ser limpo ou cheio de ganância. Por isso, temos de ser capazes de olhar para nós próprios através da lente da Bíblia. A balança figurativa é a palavra de julgamento, onde podemos pesar os nossos corações invisíveis para determinar se os nossos corações são dignos de Deus. Quando morremos, apresentamos-nos perante o tribunal de Deus e somos julgados pela palavra de Deus, de acordo com o que fizemos em vida. Mas e se, durante a nossa vida, nos víssemos na palavra de Deus? Saberemos de antemão o que nos está a faltar e saberemos como o corrigir. É por isso que Deus nos alimentou com a sua palavra, não para nos julgar, mas para nos salvar. Se ler Apocalipse 6, 5-6, falar de pesar as pessoas na balança da palavra de Deus no fim dos tempos. Mas muitos não eram dignos da palavra de Deus, que é como uma balança, e é por isso que o versículo 6 diz que 1/4 de trigo vale 1 denário e 3/4 de cevada valem 1 denário. Vivemos hoje no tempo do Novo Testamento, não do Antigo. Mas será que somos dignos aos olhos de Deus? Se nem sequer conhecêssemos as parábolas bíblicas, poderíamos realmente afirmar que estamos a seguir a vontade de Deus? Teremos pecado contra o Senhor sem nos apercebermos? Se formos encontrados em falta no momento do julgamento, seremos julgados, como diz Daniel 5, 27-31. Por isso, precisamos de ser diligentes na aprendizagem da palavra e de aguardar um versículo de cada vez, pois Deus dá-nos a oportunidade agora. Não devemos ficar pelo que aprendemos sobre o significado da colheita, mas devemos realmente nascer de novo da semente de Deus e sermos escolhidos de um lugar para o outro. Devemos esforçar-nos não só para aprender a forma do alimento na altura certa, mas também para não perder a forma do alimento na altura certa, tal como é evidenciado nos centros. Precisamos de chegar a horas às aulas, ouvir o áudio de revisão e equipar-nos com a palavra. É preciso abandonar todas as velhas ideias e comportamentos errados para se tornar um recipiente que Deus possa usar. Temos de pôr de lado o nosso conhecimento errado da Bíblia, temos de pôr de lado a forma como temos vivido nos desejos do mundo e temos de pôr de lado o exemplo errado que damos aos outros. Somos filhos de um Deus Santo, libertados do pecado pelo sangue do seu Filho Jesus. Precisamos de ser a luz do mundo, mais do que ninguém. Devemos ser transformados, tanto espiritualmente como fisicamente, para que sejam impecáveis para os outros verem. Não o podemos fazer sozinhos, mas com Deus, o Criador do céu e da terra, a trabalhar conosco. Não há nada que não possamos fazer. João 1:1 diz que a palavra é Deus, por isso, se tivermos a palavra de Deus no nosso coração, Ele irá criar-nos de novo. Por isso temos de confiar sempre na palavra de Deus e nos pastores de Deus que a podem ensinar plenamente. Tal como a vara é um instrumento em que nos apoiamos, a vara espiritual refere-se à palavra e àquele que tem a palavra em que nos podemos apoiar. Como diz o Salmo 23:4, embora andemos pelo vale da sombra da morte, confiaremos na vara de Deus e nenhum mal nos acontecerá. Mas o que acontece quando confiamos em algo que não é a palavra de verdade de Deus e o pastor de Deus? Oséias 12:7 diz que também há balanças falsas. É que, tal como os comerciantes sem escrúpulos usam balanças falsas para obterem lucros injustos, também os falsos pastores usam balanças falsas, a mentira, para encher os seus próprios bolsos. E em Ezequiel 29:6, Deus repreendeu os israelitas por confiarem nos gentios em vez de confiarem em Deus, dizendo que eles estavam apoiados numa vara de cana. É por isso que temos de ser capazes de discernir o que é verdadeiro e o que não é, e quem é um verdadeiro pastor e quem é um falso pastor, com base na palavra de Deus. São as escalas de Deus que revelam o significado e a realidade cumprida das profecias da Bíblia, e é na vara de Deus que nos podemos apoiar. Por outro lado, aqueles que não dão testemunho da realidade cumprida da profecia bíblica e a interpretam arbitrariamente de acordo com as suas próprias ideias são balanças falsas e bastões de cana. Já ouvimos e aprendemos muito na nossa fé. Então, qual é a diferença entre o que vos ensinaram e o que estão a ouvir agora no centro? Qual é verdadeiramente a palavra em que devemos confiar? Em que outras palavras devemos basear a nossa fé? Tem dificuldade em abandonar o velho erro, mesmo quando sabe que está certo? Mesmo
que o velho seja confortável e familiar para nós, poderá ele conduzir-nos ao céu? Só há um Deus em que devemos acreditar e só há um Deus que devemos seguir. Não colocamos a nossa fé no homem, colocamos a nossa fé em Deus. Mesmo que o bastão de cana em que confiámos anteriormente seja familiar e confortável para nossos corações, ele não nos pode dar a benção, nem nos pode livrar do julgamento. Só Deus pode dar-nos a vida e a bênção. E Deus dá-nos a bênção através dos pastores prometidos em todas as épocas. Mas Satanás tentará, de muitas maneiras, impedir-nos de nos aproximarmos de Deus. Por vezes, bloqueia-nos o caminho em perseguições, por vezes com o afeto dos que nos rodeiam, por vezes com bens materiais ou saúde, por vezes com doces tentações. É por isso que o Salmo 2, 6-9 diz que Deus colocou o seu Filho em Sião e que, através dele, julga com uma vara de ferro os corações errantes dos homens. A barra de ferro assemelha-se a um cetro, um bastão transportado pelos reis desde tempos imemoriais, e simbolizando o poder. Assim, quando Deus dá ao seu Filho uma vara de ferro, significa que lhe deu autoridade sobre todas as nações, e o Filho usa a autoridade que lhe foi dada pelo Senhor para julgar os corações errantes das pessoas e levá-las ao arrependimento e ao regresso ao Senhor. De acordo com estas palavras, há 2000 anos, Deus enviou Jesus à Terra e, em João 17:2, Jesus recebeu de Deus autoridade sobre todas as nações, uma barra de ferro. Jesus julgou o coração errado dos judeus na sua primeira vinda com a vara de ferro que ele tinha recebido do Senhor. Foram os discípulos de Jesus que ouviram estas palavras, arrependeram-se e voltaram para o Senhor. Mas muitos judeus recusaram-se a admitir a sua culpa. Quais são os seus resultados? Mais tarde, no momento do julgamento, serão julgados de acordo com as suas ações, pela palavra de Deus. Se Deus não nos julga neste momento, é porque tem misericórdia de nós e nos deu a oportunidade de nos arrependermos, não porque não tem a capacidade de nos julgar. Hebreus 3 diz-nos que, no tempo de Moisés, o povo pôs Deus à prova e foi destruído. Não devemos ser como eles, mas obedecer à vontade de Deus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e, com o seu sangue, estabeleceu a nova aliança. Em Apocalipse 2, 26-27, o único livro profético do Novo Testamento, Jesus promete dar ao vencedor poder com uma barra de ferro. Este não é Jesus, este é o servo escolhido de Jesus. Com a mesma autoridade da vara de ferro que recebeu de Jesus, ele quebrará hoje os nossos corações desorientados e conduzir-nos-á ao Senhor. Examinemo-nos todos com a palavra de Deus e confiemos apenas em Deus e na sua palavra para alcançarmos a esperança do céu.